Boa noite, P-Alfa. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há uma expressão que os portugueses usam com frequência, quando vão lidar com assuntos que são delicados. Eles dizem assim: há moscas neste assunto. O que quer dizer que é um assunto delicado, um assunto difícil. E eu acredito que tenha algum grupo de WhatsApp dos pastores da IP-Alfa que eu não estou fazendo parte. Porque sempre que é um texto desse jeito, eu sou escalado para pregar. Ou, então, eu estou com muito azar. Porque o texto de hoje é bastante difícil. Tire suas próprias conclusões enquanto nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2. Do versículo 2 até o versículo 16. Acompanhem com fé a pena de Paulo. Ela é a palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu a transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce de mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, dê-nos clareza na compreensão da Tua palavra. A Tua palavra nos afirma que o Senhor nos enviaria o Teu Santo Espírito e que Ele nos guiaria a toda a verdade. A Tua palavra é inerrante, ela é infalível, ela é autoritativa, é a palavra de Deus. Portanto, se é que nós temos alguma dificuldade, alguma falta de razoabilidade em interpretá-la, então o problema está em nós e não na Tua palavra. Não desconfiamos daquilo que Tu nos disse como princípios eternos para a nossa vida.
Portanto, Senhor, nos ajude nessa noite a termos uma compreensão límpida da Tua vontade para nós. Em Cristo oramos. Amém. Gente querida, eu pensei em várias piadas para começar esse sermão. Mas eu fui desestimulado pela minha esposa. Ela achou que poderia ficar um clima meio pesado logo no início. Vamos lá. É um texto muito difícil, como eu disse. É um texto sobre mulheres na igreja. E quais são os limites da ação da mulher na igreja. Eu quero já adiantar aqui, não tem nada a ver para nós hoje o tamanho do cabelo. Existem homens com cabelos compridos que são homens piedosos. Não tem nada a ver com o uso do véu propriamente dito. Não tem nada a ver que a mulher não pode cortar o cabelo porque isso é desonroso. E se a mulher está fazendo quimioterapia, então ela desonrou a Cristo porque caiu o cabelo. E se o homem está com um boné ou uma touca, Deus não ouve a oração dele porque ele está com a cabeça coberta. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E nós vamos explicar, pelo menos tentar explicar, o que está acontecendo aqui. Antes de tudo, a guisa de introdução ainda, é importante a gente lembrar uma coisa. Talvez você já teve a experiência de entrar em um lugar e alguém está falando no telefone. E aí, a pessoa está falando no telefone e você está ouvindo o que a pessoa está falando, mas você não está ouvindo o que o interlocutor daquela pessoa está falando. Logo, você consegue presumir o assunto a partir das respostas que você está ouvindo da pessoa que está diante de você. É bem verdade que pode ser que você faça inferições não corretas. Mas meio que quando a gente está ouvindo alguém falar no telefone, a gente consegue identificar mais ou menos quem é o assunto. Às vezes a gente consegue, inclusive, inferir e identificar quem é o interlocutor, porque pelo assunto nós conseguimos imaginar mais ou menos com quem a pessoa está falando. Com isso eu quero dizer que a carta de Corinto é esta mesma experiência. Nós estamos ouvindo Paulo falando para eles, mas nós não temos acesso à carta que originou essa resposta. Então nós estamos num diálogo onde nós estamos ouvindo só as respostas e não as perguntas. A bem da verdade, na verdade, esta é a quarta correspondência entre Paulo e os coríntios. Os coríntios primeiro enviaram uma carta para Paulo relatando uma série de problemas e questões na igreja. Paulo então responde esta carta, seria a segunda correspondência, a primeira carta de Paulo para eles. Depois eles respondem novamente uma tréplica do que Paulo falou. E aí agora Paulo está escrevendo, já respondendo pela quarta vez, uma segunda correspondência aos coríntios. Só que nós não temos acesso à primeira carta que os coríntios mandaram para Paulo. Nós não temos acesso à primeira carta que Paulo mandou para os coríntios. Nós não temos acesso à segunda carta que os coríntios mandaram para Paulo. E nós temos acesso a essa segunda carta que Paulo mandou para os coríntios, que aqui na escritura para nós é a primeira carta de Coríntios. E esse diálogo, portanto, nós estamos no meio dele. Logo nós temos acesso às respostas. E aí nós precisamos inferir qual é o problema de forma indireta. Portanto, o que nos parece aqui que era o problema? O que está acontecendo aqui? Por que é que Paulo está respondendo e qual é o questionamento que Paulo está respondendo? Qual é o problema que Paulo está tratando aqui? Aparentemente o problema era que as mulheres de Corinto, as mulheres da igreja de Corinto, estavam querendo orar e profetizar no culto público. Veja, há limites eclesiásticos para o problema. No culto público, elas estavam querendo orar e profetizar sem usar o véu. O véu era um utensílio do vestuário utilizado no mundo antigo, que tinha alguns simbolismos. E aqui fica claro para nós, no versículo 5, e na pergunta retórica que Paulo faz no versículo 13, que o problema era esse. Portanto, Paulo começa a tratar do assunto. E para a gente entender, a gente precisa construir com muito cuidado essa resposta, ou interpretar com muito cuidado a resposta e a tratativa de Paulo.
Então vamos começar primeiro tendo em mente, ainda a pano de fundo, que esta é a única vez que o assunto aparece na Bíblia. Não tem nenhuma outra vez que o assunto aparece na Bíblia a nível de doutrina de que mulheres deveriam cobrir a sua cabeça com um véu, com um pedaço de pano, quando estão no culto público. Portanto, é uma questão cultural e pontual da igreja de Corinto. Mas embora o sintoma fosse esse, as mulheres queriam orar e profetizar sem usar o véu. Isso é o sintoma. O problema real não é esse. A pergunta que nós temos que fazer é: por que as mulheres estavam querendo agir dessa forma? O que é que estava motivando as mulheres a ter este tipo de abordagem, este tipo de comportamento? Veja, no Antigo Oriente, tanto na cultura grega, quanto na cultura romana, quanto na cultura judaica, o véu era um símbolo de respeito, de recato, de modéstia, de virtude feminina e de compromisso conjugal de uma mulher. Portanto, as mulheres usavam aqueles panos sobre a cabeça, porque era um símbolo de submissão, de respeito, era um símbolo de pertencimento. Eu sou uma mulher de valor, que tenho uma família, que tenho um esposo, eu sou uma mulher recatada, uma mulher modesta, uma mulher virtuosa. Quem não usava o véu? Mulheres que tinham sido abandonadas eventualmente, mulheres que às vezes por alguma razão se prostituíam, e aí, porque as roupas eram muito parecidas no Antigo Oriente, tanto para homens quanto para mulheres, elas não usavam véu para elas serem identificadas como mulher, e para que a abordagem fosse mais fácil. O que nós temos que responder é: por que então que as mulheres da igreja de Corinto estavam agindo dessa forma, querendo tirar o véu na hora das orações e na hora da profecia? De onde vem essa ideia de que as mulheres não queriam mais usar o véu dentro do ambiente do culto? Muitos acreditam que as irmãs da igreja de Corinto começaram a sofrer influência de movimentos feministas, com manifestações radicais. Às vezes nós nos enganamos pensando que movimentos como este do feminismo são movimentos recentes. Na verdade, você tem registros históricos de que já na Roma antiga havia passeatas já de mulheres reivindicando direitos e coisas do gênero. Então, há a possibilidade de que as mulheres da igreja de Corinto tivessem sido influenciadas por ideologias externas que diziam assim: não, a mulher não pode se submeter a esse tipo de coisa, ela precisa tirar, ela precisa romper com esses padrões. E as irmãs da igreja de Corinto, como tinham um tratamento de irmãs em Cristo, elas acreditavam, pode ser que acreditavam que este era o caso, de que não precisavam usar um símbolo de submissão dentro do culto. Eu acredito em outra razão. Eu acredito que era uma má compreensão ou uma compreensão equivocada da administração dos dons espirituais. Veja só, nós já vimos que esta igreja de Corinto tinha inúmeros problemas relacionados com a manifestação dos dons espirituais. Um começava a falar em língua, o outro ia e falava em língua por cima, o outro ia e queria profetizar por cima. Havia uma espécie de capital social ali em ser proeminente, em aparecer. E havia uma preferência pelos dons de profecia e de línguas. Nós vamos ver isso mais para frente, nesses próximos capítulos, que são os capítulos mais difíceis de interpretar de 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14. Aqui, aparentemente, o que está acontecendo é que algumas mulheres haviam recebido esses dons de orar e de profetizar. Afinal, Paulo fala isso, que as mulheres estavam profetizando. Daí vem a conclusão que parece lógica. Se nós, mulheres, estamos falando com a autoridade de Deus, imbuídas pelo poder do Espírito Santo, estamos orando, estamos ministrando, estamos profetizando, e ministrando tanto quanto os homens que também estão sendo usados por Deus no poder do Espírito Santo. Então, se nós estamos sendo usadas com a mesma intensidade, por que que deveríamos usar um símbolo de submissão dentro da igreja? Logo, aparentemente, o que está acontecendo aqui é um entendimento errado, de que se é verdade que as mulheres têm os mesmos dons que os homens, elas poderiam, portanto, prescindir deste elemento cultural
que significava hierarquia, obediência. Se estamos debaixo do mesmo Espírito Santo, então temos a mesma autoridade. Pastor, então significa que este é um mandamento? Todas as mulheres da igreja presbiteriana de Alphaville precisam vir com um paninho e quando quiserem orar e profetizar e subir aqui para cantar ou qualquer atividade ministerial, nós precisamos usar um véu para cobrir o nosso próprio cabelo? Então a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana em Alphaville está em desobediência à palavra de Deus. Porque Paulo é enfático, ele diz que a mulher tem que cobrir a cabeça e o homem não pode cobrir a cabeça. Então a gente não pode usar boné no culto. Tem gente que chega a esse absurdo, né? Bom, as mulheres daqui da IP Alpha, então, deveriam trazer consigo um véu e usar em caso de orarem orações públicas? Veja só, o problema não é o véu, mas o que o véu representava naquela cultura. E aí você pode me responder, bom pastor, então está tudo resolvido, porque hoje nós já não temos mais problema com véu, os símbolos que mostram uma mulher recatada, uma mulher modesta, uma mulher virtuosa, são outros. Por exemplo, a aliança, é um símbolo, não é? Imagine você a seguinte situação. Suponhamos que eu fosse um apóstolo Guilherme. Estou pregando aqui na IP Alpha para vocês e digo assim, olha gente, é o seguinte. Todos os homens e todas as mulheres que são casados devem usar a sua aliança. De preferência uma bem grossa, bem evidente. E se chegar alguma mulher perto de você, meu irmão, você já mostra assim para ela. Porque isso é um símbolo de que você é comprometido. Aí, um escriba escreve isso daí, coloca na Bíblia. 2000 anos depois, tem um pastor pregando numa igreja. Só que 2000 anos depois mudou os símbolos, mudou os signos, mudou os elementos culturais que mostram o compromisso. Na sociedade daqui 2000 anos, eles usam um colar de casamento, não mais o anel. Aí o pastor, bem intransigente, assim, biblista e tal, ele disse para a igreja daqui 2000 anos, vejam meus irmãos, o apóstolo Guilherme disse que nós devemos usar aliança, então arranque os seus colares e vamos usar aliança. O problema não é o símbolo, mas aquilo que ele significa. Qual é o significado, o significante do signo? Portanto, o problema não é o véu. Aí você diz assim para mim, pastor, então o problema é resolvido. Hoje o véu não é mais algo da nossa cultura, era uma coisa que simbolizava a submissão naquela cultura, o problema é resolvido, está tudo certo. Não sejamos tão apressados, porque veja só, a pergunta que nós temos que fazer sempre que lemos um texto da Escritura Sagrada é, o que isso tem a ver com a gente hoje? Há um princípio hermenêutico de interpretação, uma regra de interpretação, que diz que Deus ensina princípios eternos através de elementos culturais. Os elementos mudam e passam, mas os princípios permanecem. O reverendo Augusto Nicodemos dá um exemplo muito legal nesse sentido. Ele diz assim, Paulo, por exemplo, lá na carta aos Romanos, ele diz que nós devemos cumprimentar, os irmãos devem cumprimentar uns aos outros com ósculo santo, um beijo. Qual que é o princípio? Que deve haver cordialidade, que deve haver amistosidade, que nós devemos cumprimentar uns aos outros e demonstrar o nosso afeto, a nossa gentileza uns com os outros, através de um sinal de carinho. Mas na nossa cultura, um homem com outro homem não vem e dá um beijo no rosto. Quer dizer, tem uns até que fazem isso. Mas não vem dar um beijo no rosto, nós apertamos a mão, no máximo um abraço. Quando a gente dá um abraço, a gente ainda fica batendo nas costas, assim, para o cara soltar logo, né? Portanto, não precisa ser necessariamente um beijo, mas o princípio é a cordialidade. Nesse texto, não tem a ver com o uso do véu, tamanho do cabelo, se a pessoa é careca ou se a pessoa usa boné ou não no templo. O ponto aqui é quais são os princípios eternos que Paulo está abordando aqui. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que, embora hajam elementos culturais que demonstrem o recato, a modéstia e a humildade de uma mulher em diferentes culturas, o princípio permanece o mesmo. O princípio é, uma mulher
no ambiente do culto público, deve manter uma posição de submissão eclesiástica sob a autoridade espiritual que na Bíblia é atribuído exclusivamente para um indivíduo do sexo masculino que seja devidamente qualificado. Este é o princípio. Paulo não tem problema que as mulheres orem, que elas profetizem, que elas participem do culto. Mas Paulo diz que ela só pode fazer isso supervisionada ou submissa a uma autoridade eclesiástica que assuma os riscos, a oneração, o sacrifício da liderança. Portanto, a mulher pode ter os bônus do ministério, mas não os ônus dele. Paulo vai provar isso biblicamente a partir de agora com 4 argumentos. Acompanhe na sua Bíblia com os seus olhos. Essa não é a opinião minha, é a opinião da Escritura Sagrada. Primeiro, Paulo diz aqui do versículo 3 ao versículo 7, que é um argumento trinitário. Vou explicar rapidamente, porque é muito assunto para pouco tempo. O argumento trinitário de Paulo é que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Paulo utiliza o exemplo da Trindade para explicar a relação de homens e mulheres dentro da igreja. E Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo. Isso aqui é muito difícil de explicar, porque se você ler à primeira vista, parece que Deus é mais importante ou mais poderoso que Jesus. Mas veja, na teologia, nós temos uma distinção entre... E preste muita atenção para você não sair daqui, meu irmão, com uma visão equivocada do que a Escritura diz sobre esse assunto. Preste muita atenção e abra seu coração para a palavra de Deus. Veja só. Dentro da teologia, nós temos a trindade que nós chamamos de trindade ontológica. Ontologia é uma matéria que nós estudamos dentro da filosofia, vem do termo ontos, que significa ser. Ou seja, ontologia é a natureza do ser. Portanto, a trindade, do ponto de vista ontológico, ela é igual. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em honra, em poder, em glória, em atributos. Se eles fossem feitos de uma substância, os credos antigos, como o niceno-constantinopolitano, utiliza o termo homúcios, ou da mesma substância. Eles são exatamente iguais. Onisciente, todos eles. Onipresente, todas essas pessoas. Onipotente, todas as 3 pessoas. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Isso é trindade ontológica. Mas nós temos também na Escritura o que nós chamamos de trindade econômica. O que é isso? Em relação ao assunto da redenção, a trindade se organizou de forma a que cada pessoa da trindade, embora os 3 sejam redentores, os 3 sejam salvadores, os 3 sejam consoladores, os 3 sejam Deus conosco, mas as 3 pessoas da trindade se organizaram com funções diferentes. O Pai é aquele que decreta, o Filho é aquele que redime, o Espírito é aquele que aplica. O Pai é aquele que escolhe, o Filho é aquele que opera, o Espírito Santo é aquele que consola, o Deus que decidiu nos habitar. Inclusive o próprio Cristo se coloca neste lugar de submissão ao Pai. Nós vemos várias vezes no Evangelho, Jesus Cristo, embora sendo Deus, dizendo assim: só o Pai sabe a hora e o dia do reino vindouro. Ou, eu vou voltar para o meu Pai é quem tem todo o poder. Ou seja, Jesus não tem todo o poder? Jesus não é onisciente? Não, sim, Ele é Deus. Do ponto de vista ontológico, exatamente como Deus. Mas do ponto de vista econômico da trindade, funções diferentes. Então Paulo está dizendo, assim como na trindade, assim também é a relação de homem e mulher dentro da igreja. Em dignidade, em honra, em sabedoria, em virtudes, em imagem e semelhança de Deus, eles são iguais, não tem um superior e um inferior. Mas eles têm papéis diferentes.
Essa visão na teologia nós chamamos de complementarismo. Tem duas alas na teologia: complementaristas e igualitaristas. Os complementaristas, que somos nós, acreditamos que Deus criou homem e mulher de formas que eles são iguais em virtude, em honra, em imagem e semelhança de Deus, em dignidade humana. Mas na sua composição eles são diferentes porque foram criados para papéis diferentes. O homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. Papéis diferentes, não é que o homem é superior e a mulher é inferior. São papéis diferentes. Isso é o complementarismo. Nós acreditamos que os papéis se complementam. Que o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. E não tem ninguém acima e ninguém abaixo. São complementares. Os igualitaristas dizem que não há distinção entre homem e mulher. Homem e mulher pode fazer tudo o que quiserem da mesma forma. Que a mulher pode liderar, pode ser pastora, bispa, apóstola, pode mandar na igreja, pode desmandar, assim como um homem pode fazer também, porque não tem nenhum tipo de distinção. Porque em Cristo, depois de Cristo, não tem mais distinção entre homem e mulher, e que pensar o contrário disso seria machismo, o que é um ataque leviano a nós que somos complementaristas. Então veja, o argumento de Paulo é que, embora homens e mulheres sejam iguais em honra e dignidade, são imagem de Deus, os papéis deles na sociedade, no lar e na igreja, são diferentes. É isso que nós chamamos de complementarismo. Portanto, usar o véu seria um símbolo, um elemento estético que contribuiria com a comunicação desta verdade. De que homens e mulheres, embora sejam iguais, eles têm papéis diferentes e são complementares. Não tem nada a ver com você usar ou não usar algo na cabeça para nós hoje. Inclusive, o texto aqui diz que se o homem cobrir a cabeça no culto, estaria desonrando a Cristo, que é o seu cabeça. E se a mulher usar, ela estaria desonrando o seu cabeça, que é o marido. Por quê? Porque se ela chega na igreja e ela tira o véu, o que ela está comunicando a partir deste símbolo, desse elemento estético e cultural? Ela tirou o véu dentro da igreja de Corinto. Os outros irmãos iam olhar e iam dizer assim: eita, aquela mulher é quem manda em casa. Aquela mulher é que está assumindo o papel do esposo. E aquele homem é que está assumindo o papel de mulher. Portanto, o que Paulo está dizendo é que não convém. Afinal de contas, a mulher precisava, nesse sentido, demonstrar esteticamente esta verdade trinitária. Segundo argumento, e muita atenção, eu sei que é um esforço entender tudo, mas bastante atenção, do versículo 8 ao versículo 12, agora Paulo traz um argumento criacional. Ele diz assim: homem e mulher foram criados em circunstâncias diferentes. Primeiro argumento dentro do argumento criacional, a primeira parte do argumento, é um argumento cronológico. Paulo diz assim, olha, o homem foi feito primeiro. A mulher foi tirada do homem, foi feita depois. Sem piadas aqui, tá, gente? Não, na verdade vou contar duas. Os homens dizem assim, olha, sabe por que Deus criou primeiro o homem e depois disse para o homem, olha, dá nome para todos os animais e plantas e tudo. Aí o homem deu um nome para tudo na criação. E só depois Deus criou a mulher? Porque senão ela ia dar palpite em tudo e até hoje não ia ter decidido nada. Mulher é assim, né? O que você quer comer hoje, amor? Ah, decide você. Pode ser pizza? Ah, não, pizza não. Mas não era para eu decidir? Enfim. Tem uma melhor para vocês ainda. É o seguinte. As mulheres dizem assim, ó, por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque primeiro ele fez o rascunho, viu que não deu certo, aí fez o ser perfeito, não é isso? Agora eu fiquei bem com as meninas, hein? Bom, para Paulo é o seguinte, o homem foi feito primeiro e a mulher foi tirada do homem. Isso, para Paulo, a interpretação é de que haveria uma proeminência no sentido de liderança do homem. Segundo, o argumento do propósito, para o qual o homem foi criado e para o qual a mulher foi criada. Veja só. Paulo diz assim, a mulher foi criada por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Ora, embora isso seja meio dissonante para os nossos ouvidos modernos, o relato da criação é esse. Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, e então criou a mulher com o propósito de ser a sua auxiliar. Não criou a mulher, e aí, por uma demanda da mulher, criou o homem, mas criou a mulher por conta de uma demanda que ele
percebeu no homem. Então é um argumento de propósito. E aí no verso 10 vem a conclusão. A mulher deveria usar um sinal de que estava debaixo da autoridade por causa dos anjos. É o que diz o versículo 10. Como assim por causa dos anjos? E essa é uma das partes mais difíceis do texto. Vamos lá. O texto de Hebreus diz que tem anjos nesse lugar aqui, que os anjos são ministros, servos dos crentes. Tem anjo aqui nesse lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Tô brincando. Mas é verdade, tem mesmo. Tem anjos aqui nesse lugar. E os anjos ficariam escandalizados ao ver que uma mulher não está usando um sinal de submissão, está tentando romper com essa estrutura. E por que os anjos olhariam para isso, os anjos que estão lá na igreja de Corinto, e diriam assim, meu Deus, olha o que essas mulheres estão fazendo. Por quê? Os anjos assistiram quando um ser olhou para Deus e disse, quero ser igual a Ele. Aí os anjos que estão na igreja de Corinto vão olhar para a mulher e vai dizer assim, aquela mulher está com o mesmo pecado de Satanás. Ela está olhando para um homem e está dizendo assim, eu quero ser como ele. Ela não está entendendo o lugar dela, não é lugar inferior. Ela não está entendendo para o qual ela foi formada e ela não está querendo cumprir o seu propósito. Ela quer o propósito de um homem. Por isso que Paulo fala, então já que você quer parecer tanto homem, rapa a cabeça, porque você não precisa de um cabelo se você não vai cobri-lo. E os anjos ficariam escandalizados porque veriam naquela mulher rebelião. Rebelião no coração. Eu quero um cargo para o qual eu não fui chamada por Deus. Por isso que Paulo diz, por causa dos anjos. Se você não quer usar por conta do seu marido, por conta dos homens da igreja, usa pelo menos por causa dos anjos. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Verso 11 e 12, Paulo é muito astuto na argumentação, e ele percebe que muita gente poderia usar esses dois argumentos, teológico e criacional, para oprimir as mulheres. Veja só, está vendo o que a Bíblia diz? A mulher foi criada depois, ela foi criada para o homem, então ela é inferior. Vamos justificar a violência contra a mulher. Vamos justificar a opressão às mulheres. Vamos justificar o fato de que as mulheres devem ficar quietas no culto e não tem que falar nada. E aí Paulo faz uma ressalva importante. Vamos ler, essa que eu faço questão de ler. Paulo no versículo 11. No Senhor, todavia, tem uma conjunção coordenativa adversativa aqui. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ou seja, estão no mesmo nível, não é superior e nem inferior. Versículo 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, é verdade que a mulher foi feita do homem, mas todo homem nasce de uma mulher. E tudo vem de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, não usem a doutrina para oprimir mulheres. Pelo contrário, não dar a elas o cargo de liderança é um sinal de respeito à natureza delas. É um sinal de compromisso de que as onerações e o sacrifício da liderança tem que ficar conosco. É cuidado. Porque elas não foram criadas para essa estrutura. Terceiro lugar, Paulo dá um argumento da natureza. Ele fala isso do versículo 13, 14 e 15. Ele diz assim, olha, conforme a natureza, prova que o cabelo da mulher é grande, do homem é pequeno e coisas do tipo. Bom, se a gente entender natureza aqui no sentido fisiológico, não faz muito sentido. Se você cortar o cabelo do homem e da mulher, vai crescer na mesma velocidade. Quer dizer, o de alguns, porque o meu já não cresce mais. Bom, veja só. Aqui natureza, Paulo está querendo dizer costume. Como é normal, como é o costume corriqueiro. Então Paulo está dizendo, na cultura de vocês é assim que as coisas funcionam. É o normal aí da cultura de vocês. Querer romper com essa estrutura seria um mau testemunho. Portanto, natureza aqui é no sentido do que é comum, e não no sentido do que é natural fisiologicamente. É o terceiro argumento, vou correr aqui, argumento da natureza. E o quarto argumento importante é o versículo 16. Paulo diz assim, se vocês quiserem discutir essa questão aí da igreja de Corinto, vocês discutem se a mulher tem que
ter autoridade sobre o homem ou não, vocês discutem. Mas lembrem de uma coisa: todas as igrejas agem diferente de vocês. Nem nós apóstolos e nem as igrejas temos essa opinião. Portanto, é o argumento do consenso comunitário, o argumento do denominacionalismo. Por exemplo, nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos uma igreja denominacional. Você vai chegar em outras igrejas presbiterianas pelo Brasil inteiro, tem 5.000 delas no Brasil inteiro, e pode ser que você tenha diferenças estéticas. Tem igreja que tem a parede branca, tem igreja que tem a parede preta, e não tem problema nenhum, é só uma cor de parede. Tem igreja que usa uma luz branca, outra igreja usa uma luz azul, e está tudo certo, diferenças estéticas. Mas você vai encontrar um sermão expositivo, você vai encontrar elementos de liturgia, você vai encontrar coisas que nos unem como presbiterianos. Paulo está dizendo assim: todas as igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Tessalônica, a igreja da Galácia, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, todas as outras igrejas, não tem esse problema. Só aí em Corinto, ué. Então saibam que as igrejas de Deus não se comportam dessa maneira. É um argumento do consenso comunitário. Bom, dito isso, dito essas 4 coisas, aplicações práticas para nós, a partir deste texto. Vamos lá, em primeiro lugar, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil não aprovamos a ordenação feminina. Vou repetir, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil não ordenamos mulheres ao sagrado ministério. Por esse e por outros tantos textos do Novo Testamento explícitos, de que as mulheres não devem assumir cargos eclesiásticos de liderança. Ah, vocês são opressores, vocês são machistas, vocês são misóginos. Não. Oprimir uma mulher seria dar a ela um cargo para o qual ela não foi criada e demandar dela liderança e características que Deus deu exclusivamente aos homens. Isso seria opressão. Em segundo lugar, pastor, mas os tempos são outros. Nós temos que atualizar a nossa leitura da Bíblia. Veja como inicia o texto no versículo 2. Paulo elogia os irmãos de Corinto, não nesse assunto, mas em outros assuntos, Paulo diz: eu os elogio porque vocês mantêm as tradições que aprenderam. Portanto, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil mantemos as tradições que aprendemos. As tradições de 2.000 anos de cristianismo. Não é nenhum movimento externo que vai nos pressionar a mudar a nossa posição, porque nós estamos mantendo a tradição bíblica de 2.000 anos de história da igreja. Não tem que ter atualização. O princípio se mantém o mesmo. Em terceiro lugar, mas a igreja então não dá espaço para as mulheres. E olhando para a experiência aí, tem mulher que prega melhor que homem. É verdade. Mas veja que para Paulo, o problema não é a mulher pregar, que aqui está com o termo profecia. Não é problema a mulher não é pregar, orar, exercer o seu ministério. Para Paulo e para nós, a Igreja Presbiteriana, o fato de não ter um cargo de liderança não significa que a mulher não pode exercer o seu ministério. Ela pode exercer o seu ministério plenamente, só que sem as responsabilidades de liderança que são próprias de um homem. Ela pode fazer sob supervisão, e não supervisão opressora, mas se alguma coisa der errado, vai ter um homem lá para responder e para protegê-la nesse sentido. Não deixar a mulher exposta às onerações e aos prejuízos da liderança. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos muitas mulheres que trabalham aqui e têm atividades ministeriais, atuações ministeriais intensas. Nós temos, por exemplo, professora de escola bíblica dominical aqui, mulher, que fez curso de teologia e que entende muito da Bíblia.
Nós temos pessoas na liderança do louvor que são mulheres e ministram a igreja. Nós temos líderes do grupo de mulheres, lideranças femininas nos grupos de oração, pelas quais nós temos uma eterna gratidão, elas são a coluna que mantém a IP Alpha viva. Nós temos mulheres que aconselham, que fizeram mestrado em aconselhamento bíblico e que aconselham outras mulheres, outros casais. Nós temos mulheres aqui na igreja que dão aula de escola bíblica dominical. A nossa igreja tem espaço. Nós temos mulheres que participam da liturgia. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas em meses como de maio, por exemplo, vem mulheres aqui para fazer orações. E lideram a igreja em oração, em intercessão e coisas do tipo. Portanto, nunca alegue de forma trivial e leviana que o fato de uma igreja ser contra a ordenação feminina faz dela uma igreja opressora. Tem gente que só consegue ver ou 8 ou 80. Já que eles não ordenam mulher, então, por isso que eles são assim, eles são machistas, misóginos, opressores. Está vendo? Se eles encobrem os crimes que os homens... Pelo amor de Deus. Então, o degradê da experiência humana tem muitas nuances. Entre o preto e o branco tem um mundo de cores. Em quarto lugar, há a alegação de que igrejas tradicionais, assim como a nossa, que se mantêm calcados na Escritura, estimulam um pensamento machista e de misoginia que inferioriza a mulher. E que isso poderia gerar resultados como opressão, violência, vilipêndio e coisas de vergonha, constrangimento e coisas do tipo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém aqui da IP Alpha, ou qualquer pessoa que supostamente se diz cristão, se valer de textos ou de uma teologia como essa, para violentar, para vilipendiar, para abusar de autoridade contra uma mulher, que seja denunciado para o conselho, que seja denunciado para o presbitério. Se for violência do tipo física, me chama que eu vou com você lá na delegacia e nós vamos fazer um BO contra esse sujeito. Porque a Bíblia nunca pregou a supremacia nem a superioridade masculina. A Bíblia prega a diferença nos papéis de homem e de mulher. Por último, poderia lembrar aqui de Priscila, de Evódia, de Sintique, de Febe, de Dorcas, de Raquel, de Maria, mãe de nosso Salvador, ou a Maria Madalena. Poderíamos lembrar de Sara, de Esther, de Ruth, de Raabe. Mulheres que foram profundamente usadas por Deus. Deixa eu te dizer, mulher, não deixe que ninguém diga que Deus não pode te usar. E mais, invista no seu ministério. Se prepare para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem muito para fazer na sua vida e Ele quer te usar para grandes obras. E Deus te protege, não deixando que você carregue o fardo da liderança, que nos custa tão caro. Mas os bônus do ministério estão disponíveis para você. Pregue, cante, ore, evangelize, faça tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus usou mulheres na Escritura, Deus usou mulheres na história, como Catarina von Bora e tantas outras. Mulheres de Deus, por exemplo, como Alexandrina e Luísa Pereira. Procure a história dessas duas mulheres, esposas de dois pastores lusófonos, pastores portugueses que vieram para o Brasil ajudar a implementação do presbiterianismo aqui no Brasil, cuidaram de órfãos, de necessitados, de viúvas. Mulheres como Amy Carmichael, dentre outras. Mulheres que vieram para o Brasil no século passado, no século XIX, no início do protestantismo, do presbiterianismo no Brasil, e trouxeram a semente do evangelho para esse país. Mulheres como Elizabeth Blackford, que era irmã do primeiro presbiteriano
que veio ao Brasil em 1859, ou talvez aquela que é a mais proeminente para a nossa história presbiteriana, Mary Ann Chamberlain, que em 1870, lá no bairro do Bom Retiro, na rua Visconde de Congonhas do Campo, abriu a sua casa para começar a ensinar crianças necessitadas. Na época o Estado não provia educação, as crianças eram analfabetas. Ela abre a sua casa para receber. Ela ensina português, inglês, modos. E você sabe o que é mais curioso? Foi a primeira escola do Brasil que meninos e meninas estudaram juntos na mesma sala. Uma conquista importante que perdura até hoje, de uma mulher presbiteriana. Você deve saber que eu estou falando do Mackenzie, o 7º CNPJ do Brasil. Perde para a Casa da Moeda e algumas outras instituições estatais. O Brasil tinha 50 anos que Dom Pedro II tinha proclamado a independência. E essas pessoas ajudaram não só a implementação do protestantismo, como também criaram uma cultura de educação e pedagogia no nosso país. Uma mulher usada sobremaneiramente pelo Senhor. Vamos orar, que Deus nos ajude. Senhor, nós nos colocamos humildes diante da Tua palavra, reconhecendo a nossa miserabilidade, reconhecendo, Senhor, que por vezes nós não conseguimos interpretá-la como deveria, ou que ao lidar com textos difíceis como esse, nós somos carentes do Senhor e do Teu auxílio. O que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor nos mantenha dentro de uma tradição bíblica, cristocêntrica. Nós não queremos ser uma igreja pródiga, nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Portanto, Senhor, em todas as áreas da nossa igreja, nós queremos agir não a partir de noções modernas da sociedade, não a partir de experiências pessoais, não a partir da nossa própria opinião. Nós queremos agir a partir da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, quando por vezes pegamos doutrinas tão belas como essa e usamos para truculência. Como muitos que vão na internet comentar postagem de outras denominações que reconhecem a ordenação feminina e vão lá ser truculentos, arrogantes e pedantes. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Nos ajude a não orgulhar-nos e a não ostentar-nos o nosso saber teológico, mas que até o nosso saber teológico nos ponha de joelhos diante de quem o Senhor é. O nosso desejo é viver uma vida para a Tua glória. Em Cristo oramos.